Eu estou cansado de ver candidato dizer que o grande problema do Vasco é financeiro. E quando chega na cadeira da presidência, não consegue solucionar esse problema e continua dizendo que o problema do Vasco é financeiro e não há uma solução. Você chega ao Vasco, se chegar, com esse problema já mais ou menos resolvido, você chega com garantias de parceiros financeiros ou só vai conseguir essas parcerias se chegar ao posto de presidente? Olha, Baran, se isso fosse uma prova, eu daria meio certo. Porque o problema do Vasco, e acho que boa parte dos clubes brasileiros, é financeiro também. Mas também é um problema de gestão profissional. O Vasco, vocês devem lembrar, nos idos de 90, 2000, teve bastante aporte de investimento do Nations Bank, teve aporte de investimentos, né, do grupo do Nations Bank, que era o Procter & Gamble. O Vasco teve realmente condições de... E com isso até teve um resultado esportivo muito bom, mas apesar disso não ficou com uma boa saúde financeira. Então eu acredito muito que só recurso financeiro não é suficiente. O Vasco precisa de recurso financeiro e precisa instalar urgentemente uma gestão profissional. Eu acho que também só uma gestão profissional sem recurso financeiro também não resolve o problema, porque hoje o Vasco tem uma dívida de cerca de 600 milhões de reais, sendo que 1/3 dessa dívida bate a porta com penhoras, com multas, com juros e correção monetária, sempre fazendo com que o custo da dívida se torne impossível o Vasco gerar um caixa para operar, acaba não conseguindo fazer o pagamento dos seus salários e isso gera uma falta de credibilidade no mercado muito grande. Então, nós temos sim, eu tive o mês de janeiro praticamente todo fora, em busca de parceiros, em busca de recursos. Eu fiz um planejamento estratégico para isso, com 66 projetos, apresentei isso, até quero dar aqui ao Edilson. Né? Claro, isso aqui é bom a gente ter aqui. A gente guardar aqui, vou dar uma lida com calma. E esse planejamento estratégico, ele chamou a atenção de grandes players do mercado do futebol. Recentemente, o Roberto Carlos teve a oportunidade de opinar sobre isso num outro canal, dando altas referências, validando o projeto. Né? Nós temos empresários como Mino Raiola, como Pini Zahavi, empresas como a Entourage Esportes, do Paul Bright, envolvidos com isso. Tive uma conversa com o Real Betis, tive uma conversa com o Benfica, ou seja, rodamos grandes centros do futebol em busca de parcerias e estamos muito contentes com os resultados incríveis que nós estamos conseguindo em termos de possibilidades e alternativas para resolver o problema do Vasco definitivamente. Aqui tem também um contrato, né? Tá em inglês, verdade. Né? Tá em inglês, sim. Né? Esse contrato ele é um contrato da instalação de um projeto arquitetônico para uma reforma de São Januário com uma empresa chamada Cernic, da Suécia, que é uma das maiores empresas de construção civil da Europa, que está engajada num programa de exportação de serviços do governo sueco, no qual se autofinancia 85% dessa obra em 23 anos, com 0,6% de juros ao ano, e que tornará possível nós mudarmos a capacidade do nosso estádio, com a instalação de um novo estádio para 55 mil lugares, o que potencializa a quantidade de recebíveis que a gente pode ter, a tomada de crédito que também aumenta bastante para que a gente possa também, em função desse projeto essencial, potencializar essas receitas necessárias para a gente dar jeito no caixa. Porque realmente você tem razão. Todo mundo que chega lá no Vasco descobre que é uma caixa preta, coloca a responsabilidade na gestão anterior, que é herança maldita, que não tem jeito, que não sabia que o buraco era tão fundo, e eu acho que todo mundo conhece a situação do Vasco. Não pode ser surpresa. Razão pela qual nós estamos nos antecipando, trabalhando com um ano de antecedência em todos esses projetos para chegar no dia 1 já com solução para colocar o Vasco no lugar que a gente entende que o Vasco precisa estar. Você é a favor ou não do SA? Qual esse movimento que o Botafogo está fazendo aí? Olha, o SA é uma alternativa, Edilson. Eu sou a favor de que os clubes se tornem clube-empresa. Se você olhar para os grandes clubes de futebol do mundo, a maioria esmagadora é clube-empresa. Todos os clubes da Inglaterra são clube-empresa, todos os clubes de Portugal são clube-empresa, a maior parte dos clubes da Espanha são clube-empresa. Então, essa é uma realidade do futebol mundial. E isso alavanca a possibilidade de você ter grandes investimentos, uma gestão mais adequada no futebol, mais imparcial, né, mais transparente,
E acredito muito nisso. Se vai ser SA ou não, o fato de você tornar uma instituição como o Vasco, que é uma associação civil hoje, assim organizada dessa maneira, numa empresa, você pode transformá-la numa limitada, pode transformá-la numa sociedade anônima de capital fechado, ou pode até transformar numa sociedade anônima de capital aberto, fazendo IPO no mercado de bolsa de valores e trazendo investimento dessa ordem. Mas qual o modelo organizacional é uma outra discussão, mas eu te diria que eu acho imprescindível para qualquer desenvolvimento de um clube de futebol hoje no Brasil pensar nessa alternativa de se tornar clube empresa. Ok, vamos dar um giro também aqui com os nossos repórteres.